Deus. Vamos ler com o favor de Deus este texto que está em Josué capítulo 10. Continuamos no livro de Josué. No capítulo 10. Josué capítulo 10, versículo 4. Diz a palavra de Deus: Subi a mim e ajudai-me. Feramos a Gibeon, porquanto fez aliança com Josué e com os filhos de Israel. No versículo 5 diz: Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis, o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Versículo 7, lemos juntos. Lemos aqui pelo quadro para lermos as mesmas palavras. Então diz Josué: Pois subiu de Gilgal com toda a gente de guerra e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os entreguei na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. Versículo 9. E Josué deu de repente sobre eles, tendo marchado toda a noite, subindo de Gilgal. E o Senhor os pôs em desordem diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeon e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, ferindo-os até a Azteca e Maquedá. Pois quando eles iam fugindo diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Azeca, e eles morreram. Foram mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Agora, há aqui 2 versículos mais que eu gostava que lêssemos juntos. Versículo 12 diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Versículo 13, lemos juntos: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Querido Senhor, damos-te graças deste poder tão grande, da tua bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças da tua palavra, querido Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus e glorifica o Pai e glorifica-te, Senhor, aqui, em nome de Jesus. Amém. Tem a gente a sentar. Palavra profunda e muito importante, a palavra domingo passado. Uma palavra muito importante de conhecimento, de estudo. Uma palavra, creio eu, de estudo obrigatório para nós todos e de não esquecermos. De não esquecermos aquela sequência extraordinária de sermos capazes de entender a dinâmica do funcionamento do poder de Deus. Receber poder de Deus. Nós recebemos ao Espírito Santo de Deus. Mas o poder de Deus pode estar em nós, adormecido. Quem se lembra daquela passagem da Bíblia em que Jesus ia no barco a dormir, e quando a tempestade se levantou e já a água entrava no navio, os discípulos aflitos, desesperados, não conseguiam tirar a água
à velocidade maior, ela entrava para dentro do barco para os afundar, e então aos gritos chamaram ao Senhor dizendo: não te importas que morremos? Jesus despertando, a Bíblia diz, no texto que eu gosto deste texto é em Marcos, Jesus despertando, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, deu uma ordem para o mar se aquietar. Diga isso comigo, uma ordem. Não se importa se alguém não entender bem o que significa isto, mas o que é facto é que Jesus deu uma ordem. Jesus ordenou aos ventos e ao mar para se aquietarem, ordenou ao problema para parar. Se alguém não entender isto, é problema de quem não entenda. Quantos aqui é que entendem? Isto é assim. O poder de Deus funciona e você e eu, todos nós, temos autoridade de Deus, fomos autorizados por Deus para poder dar uma ordem contra o inimigo e parar uma tempestade, se caso seja necessário. Amém? Porque depois disto, Marcos capítulo 4, depois de Jesus repreender os ventos, no versículo 39, ordenando ao vento se aquietasse, fez-se grande bonança. Depois disto, Jesus repreendeu os discípulos e disse: por que sois tão medrosos? Por que sois tão tímidos, tão medrosos? E eles, com grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O uso do poder de Deus. Nós estamos a estudar uma série de estudos, numa sequência, acerca do uso do poder de Deus, do entendimento de como se usa o poder de Deus, como se aplica o poder de Deus. A base deste uso do poder de Deus é que ele não pode estar adormecido em nós. Ou seja, diariamente você deve levantar-se e orar. Diariamente você deve colocar a oração como um princípio do seu dia, de modo a parar o poder maligno, a parar as obras que ele tiver. E se não fizer isto, pode ser perigoso. Pode ser perigoso tanto mais quanto você ande mais em guerra ou em batalha elevada, numa elevação maior do poder de Deus. Porque se o inimigo não conseguir atingi-lo assim, vai atingir pessoas à sua volta que são muito especiais para si. Amém? Eu sei o que falo, porque é assim que funciona. A mim pouco me interessa as teorias, interessa-me alguém o que pensa, não me interessa nada disso. Me interessa-me a verdade, interessa-me a realidade. Interessa-me a palavra direta da verdade e da realidade, do poder de Deus. E por isso nós fazemos um grande favor uns aos outros, orando uns pelos outros. Fazemos uma grande obra uns pelos outros, orando uns pelos outros, protegendo-nos uns aos outros, guardando-nos uns aos outros. E se formos avisados de qualquer coisa, dar valor ao aviso, dar atenção ao aviso, dar atenção à palavra de revelação de Deus, não descartar, não arrumar. Se houver muita ocupação, se houver muita distração, se houver muitas coisas, muitas solicitações, não devemos deixar de atender e de olhar com atenção para aquilo que Deus nos avisa. Porquê? Porque depois vêm as consequências do sofrimento, as consequências de algum mal que o inimigo possa causar. O que se lamenta. Amém? Devia ser assim? Não, nós devíamos viver tão avisados e tão continuamente elevados com Deus e com o poder de Deus, sem desatenções de outras coisas que nem aquecem nem arrefecem. Às vezes as pessoas dão muito valor a coisas que não valem nada e outras coisas que são verdadeiramente importantes ficam por fazer. Porque se perde tempo com fé diver, com coisas supérfluas, com coisas que não valem assim tanto e que não são assim tão importantes. Mas o que é mesmo importante é seguir a advertência de Deus, seguir a revelação de Deus, seguir a direção de Deus. Seguir na intimidade com Deus. Isso sim é muito importante. Então o poder de Deus pode estar adormecido. Jesus estava adormecido ali no meio dos discípulos. Eles acordaram. O poder de Deus levantou-se e pôs ordem na tempestade em volta. Amém?
Foi o poder de Deus que ordenou as coisas, de modo a que o diabo e os planos dele não acontecessem. Pensa que isto é diferente hoje? Não, não é. Se há coisas que não mudam, o mundo espiritual não tem mudanças. Continua a ser igual hoje. Continua a ser o poder de Deus que põe ordem na desordem à volta, no caos que o diabo gostava de instalar, nos perigos que ele gostava de fazer surgir e aparecer e que são parados, travados, impedidos por causa do poder de Deus. Então hoje em Espinho, um senhor estava lá, o senhor João. Vocês aqui, eu creio que ele aqui não veio ainda não o conhecem. Ele tem estado na igreja nestes últimos 2 meses. O dia em que eu fui chamado ao hospital para orar por ele, foi um dia de desespero na família dele, porque os médicos no hospital aqui em cima disseram que tinham que cortar a perna dele. Eu nunca tinha visto uma perna com buracos verdes. Nunca tinha visto. Não sabia o que era uma perna verde, uma perna com partes da perna com uma pasta verde. Nunca tinha visto. Verde garrafa. Além de ser escura, de não passar a circulação do sangue, a gangrena tinha-se espalhado e depois de cortes, de raspagens, de transplantes, de tirar a carne de outro sítio para pôr ali, finalmente chegaram à conclusão que não havia nada a fazer, o melhor era cortar a perna. E foi nesse desespero que me ligaram, e foi nessa angústia que eu cheguei ao hospital e disse ao diabo: nem penses que vai levar a perna ao homem, que eu não deixo. Glória a Deus. Diga ao seu irmão que está ao lado: eu não deixo. Eu não deixo. Ora, diga: eu não deixo. Você sabe que os filhos de Deus à face desta terra são as únicas pessoas à face desta terra que são capazes de dizer ao diabo: eu não deixo. Mas ninguém pode fazer isso. Uma pessoa com os bolsos cheios de milhões guardados no Panamá. Que agora não se fala disso. Mas não pode fazer isso. Não pode dizer: em nome dos meus milhões, para, diabo. Não pode. Se tiver os bolsos cheios de ouro ou de pérolas, em nome destas pérolas, para. Não pode. Se tiver muitos conhecimentos, diz: em nome destes conhecimentos todos, para. Também não consegue. O diabo não para com nada, mas para em nome de Jesus. Se você disser em nome de Jesus, para. Ele tem que parar. E esta vantagem dos filhos de Deus, que têm o poder do nome de Jesus para usar, a capacidade de usar o poder de Deus, então aquilo parou. O senhor já estava no hospital há mais de um mês, esteve várias vezes. Hoje é que eu soube que ele está nesta luta há mais de 20 anos, que estava com este problema, alturas pior, outras melhor, até chegar a um ponto de ameaça final do corte da perna. Hoje ele está lá com as 2 pernas, curado. Ao entrar no culto hoje, eu estava lá na zona, lá embaixo da igreja, e ao cumprimentá-lo, perguntei: então como é que está a sua perna? Ele disse: está perfeito. Então já não tem feridas? Secou tudo. E os buracos? Está tudo com pele nova, tudo perfeito, não tem mais buraco nenhum, não tem mais nada. E a circulação? Está a funcionar tudo perfeito. Que grande que é o nosso Deus, que grandioso é o Senhor, que bom que é o Senhor. Que bom que é Deus, amém? Você poder dizer ao diabo: não tocas nessa perna, não tiras essa perna, não levas essa perna, deixa lá a perna. É mesmo próprio dos filhos de Deus. Só os filhos de Deus é que têm o poder de uso do nome de Jesus para o fazer. Jesus disse isso: em meu nome, Marcos capítulo 16, versículo 17, em meu nome expulsarão demónios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão a mão nos enfermos e se curarão. Então, depois de uns meses do homem estar
umas semanas depois ele ia lá ao hospital, ele estar completamente bem curado, veio à igreja e agora tem assistido aos cultos, muito contente de poder assistir à palavra de Deus. Receber poder de Deus. Não deixar que o poder de Deus esteja adormecido, mas ser capaz de usar. Isto é para ser feito todos os dias. Todos os dias. Ligar cada assunto ao poder de Deus. Manter a sua palavra, a sua fé, a sua confissão. Manter a sua confiança, a sua fé em Deus e no poder de Deus. Haverá algum poder maior que o poder de Deus? Não há. Então mantenha a sua fé no poder de Deus. E saiba que Deus é capaz de responder mesmo às coisas impossíveis quando lhes pedimos. É isso, sobre esse tema de ter ousadia, ter uma fé cheia de ousadia, uma fé misturada com uma ousadia, para pedir o impossível, que nós abordamos hoje. Porque Josué pediu o impossível. Ele pediu simplesmente para Deus parar o movimento da terra. Imagine, para Deus parar o movimento da terra durante um dia. Mantendo-se o sol no mesmo lugar, a lua no mesmo lugar, a terra parou. Quando nós lemos nas Escrituras que Deus tem a terra na palma, o universo e a terra e os planetas na palma das suas mãos, e que é o poder de Deus que os move, o mundo científico olha para isto e ri. Mas às vezes as pessoas a rir fazem figuraduros. Às vezes as pessoas a rir e a fazer pouco de outros e a fazer chacota de coisas que não sabem, fazem uma triste figura. Porque quem imagina e quem pensa que tudo que funciona nesse universo que nós conhecemos, com tanta perfeição, com tanta exatidão, que se pode cronometrar a passagem de um cometa, que se pode fazer um cálculo dos movimentos e eles são certíssimos. O ourives que construiu este relógio extraordinário deste universo em que nós estamos, que funciona a horas, que funciona perfeito, não é capaz de o parar se quiser? Não é capaz de interromper o movimento do relógio? Quem é que se lembra daqueles relógios antigos que pão, pão? Eu lembro-me em casa de familiares, havia relógios desses. Quando o relógio variava, aquilo tinha umas correntes, era preciso puxar as correntes, aquilo lá, para dar corda com umas correntes, puxava-se aquilo tudo. O relógio tocava e estremecia a casa toda. Quem é que se lembra disso? Está a ver que esta juventude não se lembra de nada disso? Nasceram no tempo do quartzo. Ai, meu Deus. Deus parou o movimento da própria terra. E parou a pedido de um homem. Se isto não é ousadia, haverá alguém de me explicar o que é ousadia. Porque isto é preciso ter muita ousadia para pedir uma coisa destas. Josué tinha a palavra de Deus. Tinha a palavra que Deus lhe tinha declarado antes. No versículo 8, disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles te poderá resistir. Ele sabia que a vitória que era certa. E ele disse: eu não quero acabar esta batalha hoje. E o dia está a declinar, a tarde já avançou, daqui a pouco vai ser noite e a batalha não vamos conseguir estar a combater.
Não vemos nada aqui. Por isso eu quero que se interrompa este movimento e que continue a haver dia até os derrotar, até destruir essa obra maligna, até parar com e lançar fora esses inimigos que vieram por causa da aliança que tinha sido feita com Gibeon. É muito interessante. Eu convido os meus irmãos a lerem na vossa casa, não aqui, vamos tocar assim pela rama apenas, que os gibeonitas, o povo de Gibeon, que ficavam a uns poucos dias de caminho, fizeram uma cilada. Quando eles ouviram as coisas poderosas que Deus tinha feito, as vitórias poderosas que Deus tinha feito, abriu o Jordão no tempo das cheias para aquele povo passar. Quando eles ouviram isto, quando ouviram dizer que a terra era deles, que o Deus Criador dos céus e da terra lhe deu aquela terra que lhes pertence. Quando eles ouviram isto, quando ouviram dizer o que aconteceu na cidade de Jericó, que as muralhas de Jericó enterraram-se pelo chão dentro, e o povo entrou e conquistou a cidade de Jericó, muito poderosa, com guerreiros poderosos. Então, este povo de Gibeon, os gibeonitas, pensaram numa estratégia de se fazer como se viessem de muito longe, e arranjaram um pão bolorento e umas roupas andrajosas e velhas e gastas, e um calçado gasto, e vieram com aquele pão carregado de bolor e com as roupas todas andrajosas e rotas e os sapatos velhos e rotos e desgastados e da poeira do deserto. Chegaram perto de Josué e disseram: nós viemos lá de muito longe. Quando saímos, o pão que trazemos era pão fresco, ainda quentinho. Vejam só como ele está. E viemos porque ouvimos dizer que o vosso Deus é o Deus verdadeiro, o Deus que vos dá a vitória, que não há povo que vos resista. E nós queremos fazer uma aliança convosco. E eles perguntaram: se calhar vocês são aqui de perto. Não, somos de muito longe. A mentir. E é muito interessante que aqui diz, no versículo 14, que o povo de Israel tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Quer dizer, não perguntaram a Deus se isto era verdade ou mentira. Não foram inquirir, não foram verificar, não foram saber nada. Acreditaram na palavra deles e eles vinham a mentir. Vinham com uma coisa na boca e outra cá dentro. Quem é que me entendeu? Agora, repare. Josué concedeu-lhes paz, fez uma aliança com eles, no versículo 15, e concedeu, e disse: nós vos conservaremos com vida. E os príncipes da congregação prestaram juramento diante de Deus que os iam ajudar e abençoar, que iam fazer aliança com eles e que não os iam matar. Pensavam eles que eles moravam muito longe. Ao cabo de 3 dias, versículo 16, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. E agora? Pergunta ao seu irmão que está ao lado: e agora? As cidades deles eram as cidades de Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, não lhes fizeram mal nenhum, porque tinha havido um juramento dos príncipes que lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Toda a congregação murmurou contra os príncipes. As pessoas revoltaram-se. Então como é que os príncipes foram fazer um acordo destes? Como é que fizeram um negócio mal feito destes? Eles disseram, versículo 19: nós juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservá-los-emos em vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos.
Mas eles se constituirão como rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, e esta foi a ordem que lhes deram. Agora, pois, quando Josué soube disto, versículo 22, disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que afinal viveis no nosso meio? Agora, pois, sois amaldiçoados, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água, por causa para a casa do meu Deus. E eles responderam: tão certo como o Senhor teu Deus ordenara a teu servo Moisés, que vos desse toda esta terra e desfrutasse e destruísse todos os moradores dela diante de vós, por isso tivemos medo pelas nossas vidas e fizemos assim. Eis que estamos em tua mão, trata-nos segundo te parecer bem e o que for bom e reto. Assim Josué manteve a sua palavra. Presta bem atenção neste texto que é tão interessante. Quem conhece as Escrituras sabe que mais tarde, Saul, o rei, uma das coisas horríveis que fez foi matar os gibeonitas. E por causa disso que Saul fez, atraiu sobre a vida dele e da casa dele uma maldição, porque ele quebrou a palavra e quebrou o juramento que tinha sido feito diante de Deus. Cuidado com aquilo que as pessoas acordam. Cuidado com aquilo que as pessoas concordam. Dizem, sim senhor, nós fazemos isto. Cuidado com isso. Por causa disso vem condenação, maldição e morte e destruição. Por não se cumprir e não ser pessoas de honra nas suas palavras. Eu estou a falar dos filhos de Deus. Josué disse então, nós não podemos agora alterar o que dissemos, mas vocês ficam como escravos aí. E fazem o que nós vos mandamos fazer. Ponto final. Mas como fizeram uma aliança, quando Gibeon foi atacado mais tarde, Josué teve que pegar nos guerreiros dele e ir defendê-los porque tinham feito uma aliança. Quem é que me entendeu? Veja sobre tudo isto acerca dos tratados e das nações que fazem convénios e tratados e alianças diante de Deus. Como é que Deus fica no assunto? Ou então sobre aquela palavra que está cada vez mais conhecida, que vem no Alcorão, taquia, que é uma ordem que é dada pelo profeta falso Maomé, uma ordem que deu de ser enganoso, de prometer uma coisa para fazer outra exatamente ao contrário. Taquia, a ordem do engano. Satanás é assim, mas Deus não. Deus não é assim. Deus o que diz, faz. O que promete, cumpre. Os filhos de Deus são assim. Porquê? Porque o contrário disto traz maldição. Isto é muito interessante, muito interessante. Por causa da aliança com Deus, por causa da aliança com Israel, por causa da aliança que Josué fez e os príncipes fizeram com Gibeon, quando aqueles 5 reis, capítulo 10, versículo 5 do livro de Josué, vieram contra Gibeon, Gibeon pediu ajuda a Josué. Versículo 6 diz, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois vieram os reis dos amorreus e ajuntaram-se para nos combater. Então Josué subiu de Gilgal, levou os seus valentes, os seus guerreiros, os seus exércitos. E versículo 8, disse o Senhor a Josué, quer dizer, Deus honrou esta atitude de Josué. Diz, vai em defesa deles. Não os temas, porque estamos a falar aqui de 5 nações, 5 reis. Juntaram-se todos
E como eram muitos, Deus disse para Josué: não os temas, porque entreguei-os nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Então, a seguir no versículo 9, nós percebemos aqui no versículo 8 que Josué orou, logicamente, porque a Bíblia diz: pedi e recebereis. Para ele receber a confirmação de Deus e a revelação de Deus é porque pediu. Quando você precisar de receber uma confirmação de Deus ou uma revelação de Deus, peça. Ele pediu e recebeu. Deus disse: já os entreguei nas tuas mãos. Essa vitória não falha. Mesmo que a guerra não se tratava diretamente contra Israel, mas contra Gibeon. Mas Deus disse: fizeste uma aliança com eles, agora vai em defesa deles. Mesmo que sejam rachadores de lenha, mesmo que sejam escravos, mesmo que sejam pessoas não muito dignas, defende-os, ajuda-os, porque fizeste uma aliança com eles. Muito interessante. Amém? E Josué recebeu uma estratégia, movendo os seus exércitos durante a noite. Aproximou-se, ainda de noite, caiu em cima deles. Ao nascer do dia, estava com os seus exércitos em cima do rei de Jerusalém, do rei de Hebron, do rei de Jarmuto, do rei de Laquis e do rei de Eglon. Todos eles juntaram as suas tropas, mas de repente, viajando de noite, Josué aparece com as tropas de Israel em cima destes reis e combateram. Agora repare, viajaram toda a noite, combateram toda a manhã, toda a tarde, ao cair da tarde. Deus entrou na batalha. Diz aqui que Deus lançou de cima pedras de saraiva que mataram mais inimigos do exército destes reis do que o próprio exército de Israel. É bom estar nas batalhas com Deus ao seu lado. Sim ou não? E é muito mau ser inimigo dos filhos de Deus, combatendo contra eles quando Deus está do lado deles. Mas como a batalha continuava e continuava e continuava, a multidão dos exércitos era muito grande, então Josué tem esta ousadia. A ousadia de pedir que o dia se estenda, que o sol não se ponha, mas que a terra pare de girar, que o sol pare de um lado, a lua de outro, e que esteja tudo parado até que a vitória seja completa. Meu Deus, eu quero que essa vitória seja completa. Sabe qual é esta lição para nós? Deus do seu lado é capaz de fazer tudo, mesmo as coisas mais impossíveis, para que a sua vitória seja completa. Não peça uma vitória a meias. Não peça uma vitória interrompida com um intervalo no meio para continuar depois. Peça uma vitória de uma vez, completa, até ao fim, que desapareça, glória a Deus, o problema de vez em definitivo. Esta é uma lição extraordinária que está aqui. De um pedido, de um clamor, de um homem que pede com ousadia. Eu sei que Deus tem todo o poder, Ele é capaz de parar o movimento do dia, de parar de um lado e outro, o sol e lua, parar essa terra de mover-se, parar que estejam os astros, até os astros, parar este planeta, para que eu possa ter a minha vitória até o fim. Não quero uma vitória interrompida, não quero uma vitória aos soluços, não quero uma vitória de uma vez. Quero uma vitória definitiva, quero uma vitória completa, quero uma vitória que eu veja com os meus olhos à minha frente, essa vitória extraordinária. E quero ter a ousadia de pedir o impossível. Será que nós temos essa ousadia? Ou ficamos a pensar, a fazer contas e a dizer, se calhar eu, para atravessar este desfiladeiro, dou 3 saltinhos. Não dá. Há coisas que têm que ser dadas de um salto só. Há coisas na vida que têm que ser feitas de uma vez. Há coisas que têm que se ver o seu fim. Têm que ser terminadas. Têm que ser realizadas sem
sem medos, sem receios, mas com confiança no poder de Deus. Haverá alguma coisa difícil para Deus? Haverá alguma coisa difícil para Deus? Gibeão fez uma aliança com Deus. Procurou paz com os filhos de Deus. Fez uma aliança. E Deus concedeu a vitória a Gibeão, livrando-os da morte que os outros lhe queriam causar. Veja só as pessoas que estão aliados de Satanás e que se juntam todos para causar mal aos filhos de Deus. Amém? Quando este saiu daquele meio e veio para aqui, os outros fizeram-lhe guerra, mas foi para a sua própria destruição que lhe fizeram guerra. Porque afinal, a vitória de Deus foi completa e ainda mais rapidamente apressaram a sua derrota. Não há nada que Deus não faça para que a sua vitória se veja. Não há nada que Deus não faça pelos seus filhos. Nós muitas vezes é que não temos a ousadia de pedir sem limites. Até as nossas orações muitas vezes têm limites. Limites que nós colocamos. Limites porque pensamos nas nossas possibilidades. Pensamos na nossa cabeça. Isto, posso fazer isto, posso alcançar aquilo, posso realizar isto, posso chegar lá, posso fazer ou não. Ponto de interrogação. Mas Deus é capaz de parar a terra de mover, o sol de um lado e a lua do outro, para que a sua vitória chegue em definitivo às suas mãos. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para que essa vitória esteja nas suas mãos. De que vai ter medo com Deus assim? De que vai recear com Deus assim? Não estou a dizer que não tenha que haver estratégia, porque você vê que houve aqui estratégia. Ele recebeu a estratégia de Deus, ele foi de noite, ele moveu os exércitos de noite, ele caiu sobre os inimigos de surpresa, de repente estava em cima deles. Quando se deram conta, estavam a ser atacados, quando estavam ainda a dormir. Quando acordaram, tinham um exército em cima deles a destruí-los. E depois, na fuga desordenada, no caos do medo, da destruição, caem pedras de saraiva em cima, não os deixamos chegar às suas cidades e às suas terras. Deus entrou na batalha. Diga ao seu irmão que está lá, Deus entra nas tuas batalhas. Isto é fantástico, isto é extraordinário. Deus entra nas tuas batalhas. Deus está metido na tua guerra. Deus está metido nesse assunto que você está a batalhar. Deus está envolvido. Deus toma isso como seu. Deus toma esse assunto como seu. Deus toma esse teu problema como dele. Quem é o diabo para se... Nem que lhe caiam umas pedradas de saraiva. Alguma gente está a precisar de umas pedradas de saraiva nessas cabeças, de umas saraivadas nessas cabeças. Para desaparecer do meio e parar de aborrecer e de chatear tanto. Em nome de Jesus. Deus entrou nesta batalha de uma maneira tão visível, que Deus possa entrar na tua batalha de uma maneira tão visível que até o maior idiota chega à conclusão, não, de facto, só Deus é que podia ter feito isto. Até o maior idiota chega à conclusão que de facto, contra factos não há argumentos. Deus faz o dia se prolongar até que a sua vitória esteja nas tuas mãos. Meu Deus, que coisa extraordinária. E afinal, Deus respondeu a um pedido ousado. Uma ordem de alguém que sabe que pode usar o poder de Deus. Ele tinha visto Moisés a dar uma ordem sobre o mar e a abrir o mar. Ele disse, agora eu preciso que o dia se prolongue, digo ao sol, espera aí, e a lua aguenta aí embaixo. Mesmo que este problema
cósmico do movimento dos astros, este homem esteja ao contrário, não faz mal. Mesmo que ele até pensasse que era o sol que girava e a lua que andasse, não há problema. Deus entende, faz a reversão e põe tudo no sítio. Deus entendeu o que ele queria dizer. Diga para o seu irmão que está lá, Deus entende o que tu dizes. Mesmo quando tu falas ao contrário. Oh, glória a Deus. Deus entende o seu coração. Deus entende as nossas intenções. Deus entende um coração sincero. Deus entende as pessoas que são sérias. Correto. O que diz é, o que fala é, o que é, o que não é, não é. Quem gosta de gente assim? Tenha cuidado, que há muita gente que não gosta deste tipo de pessoas. Mas estes tipos de pessoas são aqueles que se podem inscrever para ver milagres impossíveis. Porque Deus gosta desta gente. Deus gosta de gente assim. Deus não gosta dos outros que dizem uma coisa a pensar outra, que prometem uma coisa, mas não é para fazer, não é para ser, é para mais ou menos. Se alguma coisa correr mal, é diferente. Só não consegui fazer aquilo que disse. Meu Deus, quantas vezes já há pessoas, perdoe-me, eu não consegui fazer aquilo. Agora, nunca jamais que houvesse uma intenção maligna, desde o início, um pré-concebido. Não. Isto é feito com artimanha de que dizer isto para chegar ali, dizer aquilo para chegar acolá. Não, esse tipo de gente trinca espinhas não vai a lado nenhum. Ficam escravos a rachar lenha e a transportar água. Nunca vão a lado nenhum. Com Deus nunca vão a lado nenhum. Traçam o seu destino por causa desse tipo de atitude, de manipulação, de não ser verdadeiros, mas ser mentirosos. Sabe o que a Bíblia diz dos mentirosos? O que é que lhe mostra? Eu acho que é das ofensas piores que se podem dizer a alguém, é dizer isso. Olha o que diz isso dos mentirosos. Diz aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, versículo 8, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Está a ver? Quem é que colocava no topo desta lista, se calhar, dizer assim, os assassinos? Bem, não. Covardes. As pessoas que cheios de medo, que nunca assumem nada que são de Jesus. Que nunca dizem a ninguém que são de Cristo. Que têm o medo que se pelam de dizer, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Que andam aí disfarçados de crentes. Que guardam a Bíblia num saco de plástico do supermercado para não saber que é a Bíblia, para pensar que é uma caixa de gelados ou qualquer coisa. O que é que você traz aí? É uma caixa de gelados. Ora, mostre os seus gelados. Não. Derretem. Que mal que é isto. Ter a oportunidade de dizer, é Jesus. Foi Jesus que me curou. Não tem vergonha de nada de Cristo. Vergonha mais depressa de ter... É ter tudo e mais alguma coisa, menos dele. Ele merece toda a nossa honra, merece todo o nosso prazer, merece toda a nossa declaração de amor para ele, merece toda a nossa fé, merece toda a nossa frontalidade em declarar que é o Senhor e é Rei de Reis e é o meu Senhor, aleluia. Covardes? Não, covardes não. Com medo de falar, não, o Senhor fala, se alguém não aceitar ou ficar, deixa de ser meu amigo. Se por causa disso perdeu essa pessoa, que amigo que você ali tinha. Você não perdeu nada. Você limpou o armário. Limpou o armário do lixo que não precisava. Bendito seja Deus. Incrédulos, abomináveis.
feiticeiros. Olha as cartas. Nas televisões, as cartas. Aquelas bruxas feias que andam nas televisões. Mas essa gente tem tempo de antena, é impressionante. É impressionante como o diabo negocia para que os artigos dele sejam promovidos, mesmo com valor acrescentado. Se fosse um pastor a ter um telefone de valor acrescentado, diz: ai! E esse bandido, cada vez que se liga para ele, tem valor acrescentado. Agora é a bruxa. Não, a bruxa não, que é chique. Tem valor acrescentado, mas é chique. É um valor chique. É fino. É lindo. Porque é da abelha maia. Ou é dos trinca-espinhas que fazem isso. Bom para o inferno. Quem o faz e quem liga e quem atende. Quem põe cartas e quem acredita nessas pantominices todas, desses aldrabões. Que o diabo arranja caminhos largos para que a pessoa siga por aí fora. Mas está sempre pronto, com a língua afiada, contra os filhos de Deus. Amém? Idólatras. Lá vai toda a gente que vai adorar as imagens, os santos, as santas, os santinhos, as santinhas e os santuários. Está muito mal isto. Está muito mal, porque trocaram Deus por uma imagem qualquer, mesmo que representativa de qualquer coisa que tenha sido um homem ou uma mulher louváveis pela sua vida com Deus. Não se pode trocar Deus por nada. Amém, irmãos? Nem se pode pedir a uma imagem, pedir a um santuário, pedir num lugar ou noutro, porque essa palavra já foi respondida por Deus. Se quer Deus e o poder de Deus na sua vida, se quer o Deus que é capaz de parar o movimento da terra, do sol de um lado e a lua de outro, para se mover em favor da sua vida, não pode participar destas coisas que estão aqui. E também não pode ser mentiroso. Não pode ser mentirosa. Não pode mentir. Muito menos a pensar em mentir para prejudicar outros. Mentir para deixar outros mal. Mentir para encalacrar outros. E há gente que encalacra, só visto. São bons a encalacrar. É muito mau isto. São bons a arranjar problemas que não existem. São bons a arranjar situações que nunca se tinham imaginado nem pensado. Para deixar outros mal na situação. Isto é um problema sério. Porque isso é feito com um espírito de sofisma para mentir, para aldrabar, para atrapalhar, para deixar outros mal e ficar lindo na fotografia. Nem a brincar se pode fazer isto. Amém, irmãos? Homens e mulheres de verdade não fazem isto. E isto tem consequências. Que consequências teve para os gibeonitas? Bem, livrou-lhes a pele. Essa é a verdade. Escaparam de uma morte certa. Podiam ter fugido. Mas escolheram ser aldrabões. Mas pronto. Mas escaparam. Escaparam como escravos. Escaparam a viver num nível próprio daqueles que não sabem o uso da honra e da verdade, da honestidade e da lealdade como princípios inabaláveis que devem presidir na nossa vida. Estas coisas são sérias. As pessoas que pensam que Deus dá a salvação e fica tudo salvo e depois pode fazer cada um como quiser ou lhe apetecer, estão muito enganados. E isto é que é santidade. Santidade é isto, é ser correto, é ser honesto, é ser verdadeiro. É viver com Deus como deve ser, é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é pôr Deus em primeiro lugar. É não ser um troca-tintas, um trinca-espinhas, um aldrabão. Não pode ser. E há tantos crentes por aí fora que eu conheço que encaixam na perfeição nos gibeonitas.
E depois admiram-se que a vida não anda para a frente, as coisas não melhoram, as situações não se transformam, são manipuladores e aldrabões. Isto é mau. Isto é mau porque a mentira tem perna curta. Sim ou não? Não é um ditado que diz mais depressa se apanha o mentiroso com um coxo. Então, sejamos todos nós, por isso, homens e mulheres de Deus verdadeiros. Homens e mulheres de Deus que podemos errar, não de propósito. Podemos errar e falhar em alguma coisa que não seja intencionalmente e que não seja para mal, que não seja por querer, com isso, prejudicar outros e tirar partido de qualquer coisa. Eu não sei porque é que estou a dizer isto. Mas em Filipenses capítulo 4 e versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, em tudo o que tem a ver com pensamentos, emoções e sentimentos. Olha, veja o que está aqui escrito. Em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Quer dizer, pense o que é verdadeiro, pense o que é correto, pense o que é honesto, pense o que é puro, pense o que é respeitável, pense de forma amável para agir de forma amável. Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, pense isso e fale isso, falando isso, pensando isso, dizendo isso, uns dos outros e uns para os outros. Que igreja tão linda esta igreja dos Filipenses, a viver assim. Sim ou não? Que igreja com tanta categoria, que gente tão especial a viver assim. A viver desta forma. Nisso pensai. Nisso estejam ocupados os vossos pensamentos, estejam ocupados as vossas emoções, estejam ocupados os vossos sentimentos. Quantos recebem? Assim, Senhor, eu quero isto na minha vida, mais e mais. Eu quero só isto na minha vida, em nome de Jesus. Porque eu quero o poder de Deus na minha vida, para dar uma ordem ao sol e à lua, e ter ousadia de pedir coisas impossíveis, e Deus me garantir, em nome de Jesus. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra, damos-te graças, esta palavra produza em nossa vida com abundância, seja glorificado o Teu nome na vitória que Tu nos dás. Oramos hoje em nome de Jesus por esta palavra preciosa e poderosa em nosso coração, de um povo poderoso à face desta terra, sendo capazes de cumprir com as exigências de fiéis depositários do poder de Deus, sendo capazes de viver nesse pensamento e nessa integridade do pensamento, na integridade das suas emoções, na integridade dos sentimentos, na integridade das suas palavras, na integridade e na verdade dos princípios que estão nesta palavra. Diga isso comigo: Senhor meu Deus, faz isso na minha vida todos os dias. Alerta-me, avisa-me, livra-me de errar, livra-me de falhar, da coisa mais pequena à maior. Livra-me, dirige os meus passos, conduz-me para a frente no teu caminho, e que este caminho de poder se manifeste na minha vida para a glória do teu nome, para benefício do teu reino, para benefício daqueles que precisam da tua ajuda, e para poder clamar por coisas impossíveis. Tu és o Deus dos impossíveis. Dá-me a fé e a ousadia para pedir coisas, mesmo as mais difíceis. Quero ver as vitórias, nem que para isso tenha que parar o mover do dia. Quero ver a tua glória, quero ver as tuas manifestações, e quero ter alianças de verdade, seladas na tua presença e na tua palavra,
Em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem? Damos um aplauso para esse Senhor maravilhoso. Amém. Graças a Deus. Glória ao teu nome. Graças pelo Senhor. Graças pela palavra, pela presença.